E aí, já parou para pensar nisso? Quantas vidas a gente já viveu? É uma daquelas perguntas que mexem com a imaginação de muita gente. Hoje, a gente vai explorar um jeito bem curioso de pensar sobre essa questão. A pergunta que não quer calar é essa: quantas reencarnações já tivemos? A fonte que a gente vai analisar hoje nos propõe um exercício de especulação, uma provocação, para a gente tentar chegar perto de um número. Vamos ver no que isso dá. O curioso dessa pergunta é que ela tem dois lados, né? Por um lado, a gente tem uma vontade imensa de saber das alegrias, dos amores, das amizades, de tudo que a gente aprendeu. Mas e o outro lado? Também existe aquele receio, sabe, de encarar os erros, as dores e os arrependimentos do passado. Mas olha, antes de sair fazendo conta, a gente precisa entender a ideia central por trás de tudo isso. A reencarnação, aqui, não é vista como um ciclo sem fim e sem propósito. Pelo contrário, é uma jornada muito bem definida. E aqui está o pulo do gato. A reencarnação é vista como uma ferramenta de evolução. Cada vida é como se fosse um novo ano na escola, uma chance de aprender, de crescer e de avançar um pouquinho mais no nosso entendimento e nos nossos sentimentos. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar bem a coisa. Pensa assim, a vida na Terra é tipo a sala de aula prática, sabe? Onde a gente bota a mão na massa e aprende com as emoções. Já o mundo espiritual seria a biblioteca ou a sala de estudos, um lugar para um aprendizado mais teórico, sem as limitações do corpo. Beleza, agora que a gente está na mesma página, vamos para a parte que todo mundo estava esperando, a conta. Mas ó, um aviso importante. Isso aqui é um exercício de imaginação, tá? Uma especulação baseada em algumas premissas para a gente ter uma noção, uma ordem de grandeza. O ponto de partida do nosso cálculo, 10.000 anos. A fonte propõe esse período porque ele bate mais ou menos com a história da civilização humana como a gente conhece, quando a vida em sociedade ficou mais complexa e cheia de aprendizados. Aí vem a segunda peça do quebra-cabeça, a frequência. Para nossa conta funcionar, a fonte assume uma média de uma encarnação nova a cada 100 anos. A ideia é que o tempo lá no mundo espiritual seria, no mínimo, o mesmo tempo que a gente passa aqui na Terra. Então a continha inicial é bem simples. Pega 10.000 anos, divide por 100 anos por vida e a gente chega num potencial máximo de 100 vidas nesse período. Mas, calma lá que a história não acaba aqui não. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Entra em cena uma informação que muda o jogo todo. Segundo a fonte, a população de espíritos, digamos, fora do corpo, é muito, mas muito maior do que a população que está aqui na Terra. Esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. Imagina que para cada pessoa vivendo aqui na Terra, teríamos umas 3 ou 4 na sala de espera espiritual, aguardando a sua vez. É como se tivesse uma fila para entrar nessa escola terrena. E qual a lógica, então? Bom, se tem essa fila toda, aquele potencial de 100 vidas precisa ser, digamos, dividido para todo mundo ter uma chance, né? Então, se a gente dividir esse número por 4, chegamos num resultado bem diferente. E aqui está o resultado do nosso exercício: 25. Em média, um espírito teria tido umas 25 chances de aprender aqui na Terra nos últimos 10.000 anos. Mas, como a gente sabe, média é só um número, né? A vida real é bem mais complexa e cheia de nuances. A média não conta a história de cada um. Olha só que interessante para ver como a média pode enganar. Esse slide compara nosso cálculo com um exemplo citado na fonte, o de Chico Xavier. O intervalo dele entre as vidas seria menor, o que resultaria em mais experiências na Terra. Fica claro que a média é só um ponto de partida. A jornada de cada um é única. E não para por aí, viu? Tem um monte de outras variáveis. A fonte fala da possibilidade de espíritos migrarem de um planeta para outro, da complexidade de sincronizar reencontros com pessoas importantes, das necessidades de aprendizado de cada um. Enfim, cada caso é um caso. Uma fórmula única é impossível. Tá, então, se o número exato não é o mais importante, qual é a moral da história? O que a gente tira de tudo isso? A conclusão nos leva a uma reflexão bem profunda sobre o valor da vida que a gente tem agora. Eu sei. Pode parecer uma ideia meio fora da casinha, né? Meio fantástica. Mas, antes de descartar, a fonte propõe uma comparação bem legal com o mundo que a gente já conhece. Vamos pensar um pouco. A própria ciência hoje lida com ideias que parecem ficção científica, não é mesmo? Multiverso, matéria escura, a ideia de que o tempo pode se curvar. A realidade, muitas vezes, é bem mais estranha do que a gente imagina. E é aqui que a gente chega no ponto principal.
A ideia central é que, independentemente do número exato, a chance de estar aqui, vivendo uma vida material, é descrita como uma oportunidade de ouro, rara, valiosa e muito disputada, justamente por permitir um aprendizado acelerado. E no fim das contas, a pergunta que realmente importa talvez não seja quantas vidas vivemos, mas sim o que faremos com esta. Se a vida é uma oportunidade tão rara e preciosa, como a gente pode fazer com que ela realmente valha a pena?